Olá, tudo bem com vocês? Hoje nossa conversa vai ser sobre o imperialismo, né? Um fenômeno político, econômico e social característico do século XIX e cujas marcas estão presentes em diferentes partes do planeta até hoje. Nós vamos dividir essa aula, né? Eu prefiro chamar de conversa, né? Em momentos, né, em fases. Tá? Uma primeira, uma preocupação em contextualizar o imperialismo, promover uma diferenciação entre o colonialismo do século XVI e o neocolonialismo do século XIX. Tá? Vamos também trabalhar com as motivações, né, que fizeram com que os europeus se lançassem numa nova corrida, agora em direção aos continentes africano e asiático. Vamos também pegar os impactos, né, trabalhar os impactos desse imperialismo nas áreas colonizadas, né, nas áreas ocupadas por esses europeus. Também vamos pegar alguns exemplos, então falarei sobre o imperialismo no Japão, na China, o continente africano, que talvez tenha sido a maior vítima desse imperialismo, as resistências, obviamente, né, e alguns aspectos culturais que envolvem todo o processo. Antes de começar, antes de começar essa nossa conversa, eu peguei um trecho, né, desse livro do Joseph Conrad, né, Joseph Conrad, Coração das Trevas, que é uma das principais obras, né, sobre o imperialismo, porque aqui ele narra, né, nessa obra ele narra a viagem de um personagem, né, o Willard, em direção no continente africano em busca de um comerciante de marfim, né, que era uma mercadoria muito apreciada em vários mercados e que enlouquecera. Tá? E o objetivo era justamente tentar trazer esse indivíduo à razão. E aí é óbvio que a visão trazida pelo Conrad nessa obra vai ser alimentada, né, e vai alimentar as visões que os europeus tinham sobre a África nesse século XIX. Né? Nós temos que lembrar que o século XIX foi um século marcado pelo triunfo da ciência, o discurso científico ele ganha fôlego junto às sociedades europeias, né, substitui aí a religião. Então a religião ela se torna um elemento cada vez mais distante desses círculos mais cultos europeus, mas não significa, por exemplo, que isso tenha evitado que essa visão europeia, que eu diria eurocêntrica, se colocasse como uma visão superior dos demais povos. Né? E aí eu lerei aqui um trecho para vocês terem a exata dimensão de como é que os europeus viam o continente africano. Né? Então é um trecho curto, que ele diz o seguinte: ó, subir aquele rio era como viajar de volta aos mais primordiais princípios do mundo, quando a vegetação invadia a terra e as grandes árvores reinavam. Um rio vazio, um grande silêncio, uma floresta impenetrável. O ar era quente, denso, pesado, parado. Não havia alegria na luminosidade do sol. Os longos trechos do rio corriam, desertos, para dentro da escuridão das distâncias encobertas. Então, olha que coisa interessante, né? A visão que se tem aqui é de um europeu, ele faz essa passagem que eu li para vocês, ela faz uma comparação com a visão que o Conrad tem do Tâmisa, que é o rio que corta a cidade de Londres, certo? E aí ele vai fazer um contraponto, ou seja, até a natureza na Europa é mais bela do que a natureza no continente africano. Né? A natureza no continente africano ela é opressora, ela é apavorante. Tá? Então por isso que esse trecho, né, tem outros mais no livro, ele descreve os homens, né, os negros, enfatizando a sua ferocidade, o canibalismo, né, a falta de razão. Então é uma obra extremamente interessante, vocês deveriam ler, certo? Então nesse primeiro momento, o que nós faremos? Vamos contextualizar, né? Vamos pensar. Primeira coisa, o imperialismo ele recebe esse nome exatamente pela formação de grandes impérios coloniais.
Mas aí você poderia se perguntar, tá, mas isso já acontecera antes no século XVI, com as grandes navegações, né, os grandes impérios coloniais espanhol e português. Só que aí, essa que é a grande diferença. Enquanto lá atrás, tá, a grande preocupação desses impérios coloniais ibéricos eram regiões para extração de produtos, né, tropicais que complementassem as rendas dentro de uma economia mercantilista, né, então uma economia controlada pelo Estado, tá? Você tem nesse mesmo contexto aí, nesse contexto de século XIX, além desse fornecimento de matéria-prima para alimentar as indústrias europeias, estavam preocupados também com a questão dos mercados consumidores. Tá? Então, por isso que você tem uma diferença entre o colonialismo do século XVI e o neocolonialismo do século XIX. Tá? Então, isso vai ser a grande diferença. E é o que a gente vai discutindo passo a passo, ok? Então, aguardem que nós continuaremos com isso. Então, depois de a gente ter trabalhado, né, com essa diferença, né, vamos aprofundar então o contexto. Tá? Isso é importante até porque para entender o imperialismo nós temos que entender o contexto em que esse imperialismo se desenvolveu. Então tá, gente, olha só, observe uma coisa. A Europa, nesse século XIX, passava por profundas transformações sociais, econômicas e políticas. Tá? Essas transformações elas são resultado direto de dois elementos. Um no campo da economia, que aí eu falo que que eu coloco é a Revolução Industrial, e o outro no campo das ideias, que é o nacionalismo. Tá? O nacionalismo ele vem acompanhado de uma outra ideologia, né, que é o liberalismo. E é o liberalismo nas suas duas perspectivas, tanto econômico, que aí é o capitalismo, que é reforçado pela Revolução Industrial, né, e o liberalismo político, que eu diria a democracia. Então tá, então esse é um contexto, né, que começa a ser percebido na Europa desse século XIX. O que vai acontecer? A Revolução Industrial, como ela promove uma profunda ruptura com os modelos anteriores dessa sociedade europeia, ou seja, aquela sociedade anti-rural, com características feudais, ela começa a se transformar numa sociedade cada vez mais urbana. E esse processo de industrialização e urbanização passa a atrair um número cada vez maior de indivíduos para dentro das cidades. As cidades vão crescer de forma assustadora nesse século XIX. E esse crescimento ele não foi feito com nenhum tipo de planejamento. Tá? As pessoas vão aglomerando nessas cidades. Então aí você vai ter uma situação em que vão concorrer diferentes fatores para que o imperialismo ele acabe sendo uma solução para os governos e empresários europeus, né, para os capitalistas europeus. O que eu quero dizer com isso? Primeira coisa, um crescimento imenso de trabalhadores nessas cidades. Aí não tem emprego para todo mundo. Embora não tivéssemos nenhum tipo de garantia trabalhista, a quantidade de trabalhadores à disposição era sempre muito maior do que a quantidade de postos de trabalho disponíveis. E é claro que, paralelo a isso, né, com esse crescimento dessas atividades industriais, a utilização massiva dessa mão de obra, você tem a emergência, né, de ideologias que combatiam essa situação. De um lado, o socialismo, né, de Karl Marx, Friedrich Engels, no caso um socialismo científico, e trabalharemos isso em profundidade no outro momento, e do outro os socialistas utópicos, como Proudhon, Saint-Simon, né, que também faziam críticas ao capitalismo. E os anarquistas, né, que também vão defender uma mudança radical da sociedade. Essas ideias, elas foram consideradas excessivamente perigosas dentro daquele cenário, porque você tem uma massa de trabalhadores que simplesmente não encontravam lugar nesse sistema de produção
eram suscetíveis a essas ideologias. Então, dentro nesse sentido, uma das formas mais interessantes para os governos europeus seria exportar gente. O Brasil se aproveitou desse contexto até para trazer imigrantes, embora os imigrantes que vieram para cá não viessem das cidades industriais europeias. Tá? Isso aí tem que ser esclarecido. Então, como é que os governos europeus vão resolver o problema? Primeiro, as indústrias estavam crescendo muito. Tá? E aí a gente vai entender também a questão do nacionalismo. Você tem, consequentemente, se tem um aumento considerável da produção industrial, você tem que ter mercado para absorção dessa produção. Caso contrário, os preços cairiam de uma forma tão absurda, tão avassaladora, que levaria à falência dessas empresas. Então, uma das alternativas possíveis para resolver esse problema era a busca de mercados consumidores em outros países. O problema é que, nesse momento, a Europa, tá, ela se encontrava numa situação de que vários países estavam se industrializando. Certo? Apenas a Península Ibérica, algumas regiões da Itália e o leste europeu é que ainda se encontravam numa economia mais agrária, mas mesmo assim já encaminhando para uma industrialização. Agora, a Europa Ocidental, a Europa Central e Ocidental, central com destaque para a Prússia e depois a Alemanha, já passava por um processo de industrialização muito vigoroso. E isso, obviamente, fazia com que esses países buscassem, então, mercados consumidores. Acontece que, como eu falei, esses mercados consumidores internos já estavam se tornando saturados, havia uma dificuldade concorrencial entre esses países, ou seja, eles criavam medidas econômicas protecionistas para evitar que seus territórios e seus respectivos mercados fossem invadidos por mercadoria de outros países. Nisso entra a questão do nacionalismo, porque você tem que identificar o seu produto como contrário ao produto do outro. Então isso é um ponto fundamental, certo? A atividade industrial, o crescimento espantoso das atividades industriais levou a um aumento considerável de capital disponível para investimento. Então, se não era tão interessante ficar somente reinvestindo esse capital internamente, então vamos exportar capital. E, nesse ponto, o aspecto econômico ele começa a se entrelaçar com o aspecto cultural. Por quê? Porque os europeus, e político, os europeus eles passam a ter uma visão, uma autoimagem, como se fossem os senhores do mundo. Economia plenamente desenvolvida, dentro de critérios estabelecidos pelos próprios europeus. Então a indústria ela seria uma etapa superior à agricultura, certo? Então essa é uma concepção. Politicamente, os estados europeus estavam organizados, essa organização, vocês vão lembrar, vem desde o final da Idade Média, desde a crise que se abateu sobre o feudalismo. Então, a organização de um modelo de Estado centralizado, burocratizado, com divisões de poderes, sociedades cada vez mais complexas, ou seja, com diferentes estratos sociais, classes sociais. E esses europeus eles começam a enxergar que o papel deles, nesse contexto, seria levar esse modelo para outras regiões. Então é aquilo que nós chamamos de uma missão civilizatória. Eu colocaria essa perspectiva, em termos culturais, na conta desse cidadão aqui, Rudyard Kipling. Tá? Esse livro é o Mowgli, o livro da selva é a história de Mowgli, o menino lobo. Onde, da mesma maneira que o Conrad faz, o Kipling ele também tem uma visão, digamos, imperialista. Ele animaliza, ele humaniza os animais e animaliza os homens. E a história se passa na Índia, que era colônia inglesa, foi colônia inglesa até 1947. E essa visão do Kipling, ela tem até um termo, o fardo do homem branco. Então, assim, o homem branco, o homem europeu, se arvoraria uma missão de levar os valores da civilização para os outros povos.
E essa missão, então, ela é caracterizada por um esforço quase que messiânico, né, quase que missionário, de levar a civilização para os outros povos. Que outros povos são esses? Asiáticos e africanos. Né? Então vocês vejam que a questão econômica da industrialização, ela acompanha, né, a questão cultural, acompanha a questão política. E é muito curioso isso. Por quê? Porque você pega, por exemplo, essa investida, né, para a formação desses impérios ultramarinos, leva para que essas áreas se desenvolvessem. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar aquela população, lembra que eu falei? Dessas massas que chegavam às cidades e não encontravam lugar. Então elas são para evitar a explosão desse caldeirão social, pega-se esses indivíduos, leva para essas áreas, para esses territórios, né, do continente africano e asiático, e esses sujeitos, eles terão, digamos, condições de melhorar, né, de vida, terão a possibilidade de melhorar essas condições de vida. Por quê? Porque se na Europa eles estão na base da pirâmide social, nos territórios ocupados, né, nas áreas, digamos assim, ocupadas por esse imperialismo, eles já não estão mais na base. Então eles vão se comportar como colonos, como colonizadores, né, aqueles indivíduos que levaram para essas regiões os valores civilizacionais europeus e, consequentemente, fazer com que a humanidade, né, todo o mundo, vivesse, evidentemente, sob o paradigma europeizante. Né? Então, esse é um aspecto que é fundamental no entendimento do que foi o imperialismo nesse ponto. O nacionalismo, que eu havia mencionado no início, como é que ele funciona nisso? Existiu durante essa formação dessas ideias nacionalistas do século XIX um princípio que eu chamaria de princípio liberal. Então, assim, um país, para ser considerado uma nação, para ser respeitado enquanto tal, deveria ter território, deveria ter mercado consumidor e recursos naturais. Aí você pega, esse princípio, obviamente, se aplicaria aos grandes países europeus, né, em extensão territorial. A Rússia, a Prússia, a Alemanha, a França, a Grã-Bretanha. Né? Então, esses países poderiam ser considerados nações. E os menores? Não, porque não tinham nem território, nem população, nem mercado consumidor interno. Então, esse nacionalismo, ele vai impulsionar, né, diferentes países para além das suas fronteiras, para a aquisição desses territórios. Então, nesse ponto, o nacionalismo vai funcionar como um dos principais vetores dessa investida imperialista sobre os continentes africano e asiático. Ok? Aí a gente passa para o outro ponto, né, que vai ser o processo de partilha do continente africano, Conferência de Berlim, e aí a gente vai fechando essa ideia sobre o imperialismo, antes, evidentemente, de entrar, né, de falar sobre as resistências, as guerras, as revoltas ocorridas nos territórios ocupados. Ok?